Enquanto isso, falamos sobre os impactos da taxação de Trump sobre a economia brasileira. Vamos conversar com o presidente da Abra Frutas, Guilherme Coelho, que está aqui conosco. Guilherme, estava vendo sua entrevista para Miriam Leitão mais cedo, no Globo, e o senhor falava, os americanos achavam que o impacto seria aqui, mas agora estão entendendo que vão se lascar também. Conta mais para a gente. Boa noite. Boa noite. Veja só, essa parte política, tá? Eu não me envolvo porque a gente está falando aqui de comercial, não é? Nós tivemos terça-feira uma reunião a convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, onde estava também outros ministros e estava todos os setores do agro. Estava lá o setor do mel, o setor da carne, estava lá o setor também do pescado, o setor do suco de laranja, o setor do café e também eu estava como representante da fruticultura nacional. Nós estamos vivendo um drama muito forte. Eu estou lhe falando aqui de Petrolina, Pernambuco, e do outro lado do Rio São Francisco é Juazeiro da Bahia, onde nós temos o maior polo de fruticultura irrigada do Brasil. E nós estamos, como fazendo já há décadas, a chamada safra da manga. Tá? O México saiu agora, está concluindo a sua safra da manga para os Estados Unidos, e na primeira semana de agosto, já é histórico isso, nós começamos a mandar as mangas para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, é mais ou menos durante 70, 80 dias, é um tiro curto, que a gente chama a janela, é onde chegam as mangas brasileiras nos Estados Unidos. E nós estamos muito preocupados com essa questão dos 50%. Porque fazendo a conta fica inviável economicamente ser exportado para os Estados Unidos. E uma questão dessa, como o suco de laranja, como o café, como qualquer outro produto de alimento, não é fácil você tirar de um local, de uma coisa que foi toda planejada 6 meses atrás, os exportadores, que envolvem os grandes, pequenos, médios, se organizaram para comprarem as embalagens, deixaram as vagas dos navios, disseram, olha, nós vamos mandar tantos contêineres aqui nessa semana, na próxima vai ser tantas. Os importadores estão lá esperando as frutas para distribuir nos supermercados, nos centros de distribuição, dizer assim, olha, agora não pode mais. Então, isso nos dá uma insegurança enorme. Nós não temos um plano B de dizer assim, olha, vamos agora pegar essa manga e voltar na Europa. Não, a Europa já tem as mangas que nós vamos mandar, e outros países mandam também todo ano, e vai colapsar o mercado. Não, então vamos mandar as mangas para o Brasil, deixar aqui no Brasil. Vai acabar com o mercado, não vai nem ser possível colher as mangas vão ficar no pé, porque o custo não paga isso, né, o preço de venda. Então, a gente está muito preocupado, a reunião foi num tom muito bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin, um homem experimentado, junto com o ministro Fávaro, ouviu a cada setor do agro, e nós estamos aí ansiosos para que haja uma resolução disso, para que essas negociações, agora, está na hora da prudência, do bom senso, da flexibilidade, de ouvir um, ouvir outro, para chegarmos num acordo que será bom para os dois países. Nós não podemos imaginar que vai ter alguma coisa que seja ruim para os dois países. O que eu quis dizer, e repito, é que o Brasil perde, mas também perde o povo americano, perde a América. E eu lancei uma ideia, quer dizer o seguinte, nessa negociação, o interessante é que se tirasse dessa tarifa o que é alimento. Nós vivemos num mundo hoje de insegurança alimentar em todos os países. Tem pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento, até nos países desenvolvidos, que elas têm o que tomar café amanhã, mas não têm o que almoçar. Então a gente precisa ser humano, a gente precisa, neste momento, entender que isso não faz bem a nenhum país. A gente taxar alimento, isso vai haver desemprego, isso vai haver colocar empresas em dificuldades. Então é isso que eu defendo nessa conjuntura que nós estamos no dia de hoje. O presidente, boa noite, obrigado por estar com a gente. O senhor podia estimar, do ponto de vista da Abra Frutas, aí, qual o tamanho se essas tarifas
permanecerem. A gente está falando de quantos fruticultores brasileiros afetados? Olha, eu queria dizer que aqui o Vale do São Francisco, para vocês terem uma ideia, a cada 100 contêineres de manga exportados, 92 saem aqui do Vale do São Francisco. A cada 100 contêineres de uva exportados, 95 saem aqui do Vale do São Francisco. Nós estamos aí nessa expectativa desta safra de 50 milhões de dólares em manga para essa safra americana. Temos também 41 milhões de dólares de uva. Então, é uma preocupação grande, porque isso aí, se continuar desses 50%, não tenham dúvidas. Nós vamos deixar de colher a fruta, nós vamos precisar demitir os colaboradores, os funcionários, para nos readequarmos ao momento dessa tarifa. É uma tarifa exorbitante, é uma tarifa muito alta. Então a gente está muito preocupado com isso e torce, porque nesta reunião, se você pedisse, Guilherme, diga aí, qual foi uma palavra dessa reunião que tivemos com o vice-presidente e a classe produtora dos setores do agro? Se chama negociação. Negociação. Isso é que precisamos. Sentar numa mesa e conversarmos. E aí eu tenho certeza que a gente chega a um ponto importante e aí vamos ver se fica o ganha-ganha. Nós temos histórico de mais de 200 anos que trabalhamos com os Estados Unidos. Isso flui tranquilo, é um grande parceiro, pagador. Nós aqui também cumpridores do que sempre dissemos, olha, nós vamos mandar tantos contêineres e mandamos. Nós somos as melhores frutas do mundo, fruta de qualidade, respeitando o meio ambiente. Hoje nós temos como o estandarte o ESG, respeitamos o social, respeitamos a governança, respeitando o ambiente. Então, a gente é um parceiro muito bom e eles também, mas nós precisamos chegar numa condição muito boa para poder seguirmos com as nossas exportações. Presidente, mas as negociações, efetivamente, elas não começaram, né? E uma das coisas que foram faladas nessas reuniões que o Alckmin está tendo com o setor privado é que o próprio setor privado encontra os seus congêneres nos Estados Unidos para que ajude nesse argumento. Vocês têm uma interlocução do lado de lá, quer dizer, como é que está essa negociação e qual a sua expectativa com essas negociações? Porque o que a gente tem visto é o governo se queixando de que o Trump não respondeu à carta lá, ainda das taxas de 10% lá de abril, e esses ataques do presidente Lula, essas provocações em relação ao Trump. Quer dizer, qual a sua perspectiva para essa negociação? Olha, veja só, essa parte, vamos supor, governamental é a parte que eu chamo, e todos nós chamamos de diplomática. Isso fica a cargo do governo, dos dois governos. Nós outros conversamos bastante com os nossos importadores, falamos das nossas angústias. Geralmente, a nossa safra de manga, ela começa na primeira semana de agosto. Então, nós estamos aí numa expectativa de que os governos conversem e cheguem até esta data numa questão de que seja alinhado o que vai se decidir. É muito ruim quando isso não acontece. Eu confio que vamos chegar num bom senso, eu confio na prudência, eu confio que esses homens que lideram os governos dos seus países vão ter espírito público, é muito importante espírito público, e eu também fico numa expectativa muito importante de que isso possa ser resolvido o mais breve possível. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, obrigado pela participação, torcemos também. Aliás, amo uma manga, que desperdício seria, espero que ela seja vendida e consumida e vocês possam, é claro, faturar e gerar empregos também, o que é sempre muito bom. Obrigado, viu? Boa noite. Com certeza, muito obrigado, um abraço a todos.